Há tempos que a torcida vascaína esperava por esse gol, por esse resultado positivo, e a expectativa é de que seja só o começo de uma virada. A primeira vitória do Vasco em São Januário nesse Brasileirão veio depois de uma série de resultados negativos em casa. Foram 5 derrotas nas 5 partidas que o time fez no estádio e sem marcar um golzinho sequer. Mas a história começou a mudar dentro do vestiário vascaíno. Chega de perder ponto dentro de casa, chega de perder. É os 3 pontos hoje. Antes de entrar em campo contra o Grêmio, coube ao auxiliar técnico Emiliano Dias, filho do treinador Ramon Dias, a mensagem de motivação ao time. Se estão num clube grande é porque merecem. Hoje acabaram as desculpas. Depende exclusivamente de nós e vamos fazer eles sentirem que somos grandes. A vitória por 1-0 sobre o Grêmio tirou o Vasco da lanterna do Brasileirão. Com um jogo a menos, o time está 6 pontos abaixo do Bahia, que é a primeira equipe fora da zona de rebaixamento. Ontem, o clube anunciou o retorno do atacante Rossi, com direito à fantasia de almirante. Estou de volta. Ele assinou o contrato até o fim deste ano. O próximo jogo será na segunda-feira contra o Bragantino, no estádio Nabi Abichedid. Nós vamos lutar até o final. Vamos lutar até o final com qualquer equipe que cruze o nosso caminho. Qualquer. Casa, né? Bragantino na parte de cima da tabela, mas você ganhou em casa. Ufa, ganhei depois de tanto tempo, né, presidente? O Vasco ganhou. E agora, quando voltar, acho que já volta. Quando volta para o Rio de Janeiro, depois desse compromisso contra o Bragantino, o próximo jogo acho que já tem torcida. E a torcida, com uma vitória, vem para apoiar também, vem para incentivar, para estar junto, para ajudar o Vasco. Só assim. O Vasco havia pedido, né, na justiça para ter mulheres, crianças, etc. Também não conseguiu isso. É porque é torcida, né? Aí não tem na justiça desportiva até o Vasco conseguiu, mas a justiça comum não. Sim. Por conta dos episódios fora do estádio, depois dos acontecimentos dentro do estádio. Então, a verdade é que ninguém viu esse que foi o primeiro gol do Vasco em São Januário nessa competição. Depois, quando voltar, talvez já tenha torcida. Mas parabéns ao Vasco, etc. Agora, o Renato tem que estar mesmo frustrado, principalmente pelo segundo tempo, né? O primeiro tempo ainda foi um pouquinho lá e cá, não essa maravilha, como disse o Zinho, de jogo, mas no segundo tempo o Vasco mereceu isso aí. E havia uma expectativa, claro, o Grêmio tem um ponto a menos. Eu falei 33, que ele iria a 33. Tem um jogo a menos, que é contra o Corinthians. Ok, fora de casa, mas se ele faz 36. Então faz 36 com 44, é o que se aproximaria mais 8 pontos. 8 pontos de diferença. Os outros são 10 pontos, 12 pontos, tem time com 20 pontos, que não vai encostar. O Grêmio podia fechar o primeiro turno, entre aspas, porque esse jogo do Corinthians não aconteceria no primeiro turno, mas com 8. Porque o Botafogo hoje não tem ninguém nem no retrovisor, então não tem essa pressão ainda. Começou, já não foi bem, não sei o quê. Mas ele, por mais que tenha queda de rendimento, não tem ninguém aproveitando. Não tem uma curva assim que ele olha pelo retrovisor e não tem ninguém. Porque quando você começa a ver em times grandes e tem um do lado aqui ou do outro, aí você se sente mais pressionado para não errar. Não é ainda o caso do Botafogo, não tem ninguém. Olha assim para trás, a estrada está longa. Mas não vai deixar que ninguém chegue. E é o que tem acontecido. Quando alguém pode chegar, tem a chance de chegar um pouquinho perto do retrovisor, perde também. Então, a vida que segue. Sim. Ô Pascoal, vamos ouvir o treinador do Vasco antes de discutir, porque ele elogiou muito os reforços. Pascoal sempre falou aqui, precisava de 5 e eram 5 titulares. Não foi bem o que chegou, mas o treinador, que também é recém-chegado, elogiou o Verratti depois da partida. Feliz por él, porque hace 2 días que está con nosotros, pero es muy inteligente, es el segundo goleador de Argentina, tiene mucha experiencia y lo que hablamos lo hizo a la perfección. Hacer tenencia para que tenemos jugadores rápidos para que pueda llegar. Tuvo 2 chances muy grandes, muy lindas, que podía haber hecho 2 goles, pero estamos felices porque nos dio el triunfo, contentos por él y por nosotros también.
E aí a gente está vendo o fim da seca, né? O último gol do Vasco em São Januário tinha sido no dia 9 de março. Tinha marcado 2 contra o Bangu. Nesse período aí de 150 dias que passaram, fez 7 jogos, deu uma quantidade até grande de chutes, mas os chutes certos estavam difíceis em São Januário. Quero te ouvir, Pascoal, sobre esses reforços. Se dão mostra de que podem encaixar ou se ainda é pouco diante do que o Vasco precisaria? Não, eu acho que é o primeiro passo e está muito legal. Sabe por quê? O Vasco, com a chegada do treinador, muda até no posicionamento. Lembra que no primeiro jogo a gente comentou aqui que o Ramon Dias ficou ali do lado do campo e falava assim, rápido, 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 rápido. Mas ele percebeu que não dava para ser tão rápido, porque os caras não estavam tão bem assim para fazer o tão rápido. Sim. Aí ele deu uma diminuída na marcha. Agora não. Ele continuou no rápido, no rápido, no rápido, e o time foi respondendo. E o time brigou com uma outra equipe que também gosta do jogo físico, que é o time do Grêmio. É o confronto físico, e no confronto físico o Vasco saiu vitorioso. O Vasco conseguiu mais oportunidades e melhores oportunidades do que a equipe do Grêmio. O Grêmio teve um chute que passou rente à trave numa bola no finalzinho do jogo, que era para empatar o jogo. Não conseguiu. Esse lance quando ele jogava na Argentina, ele chamava Vegete. Aqui ele mudou para Verrete, né? É. A gente tem que se adaptar aos termos, né? Essa bola aí, ó. Essa bola era para empatar o jogo. Ó. Essa bola era para empatar o jogo. E passou rente à trave. O time do Vasco está competindo, isso é muito legal. O time do Vasco tem um volante que é experiente demais e conhece os atalhos da partida. Conhece os atalhos do jogo, e ele vai se posicionando, vai arrumando os caras, e vai se melhorando o posicionamento, vai acertando aqui, e vai costurando o time do Vasco em termos de posicionamento. Muito legal. A estreia do centroavante, como disse o Ramon Dias, há 2 dias que ele chegou lá e consegue entender o posicionamento. O Peck, que fez uma boa partida de novo, entendeu? Sim. A gente vai começando a ver o time que vai crescendo, o time que vai melhorando, e principalmente uma palavra que o Zinho usou, que é competir. O time do Vasco competiu com um time que também é físico, que gosta do embate, do confronto, e o Vasco não foi mal, o Vasco pelo contrário, foi bem, teve bola trabalhada, desperdiçou essa do Peck aí, por exemplo, ele poderia ter batido antes, mas aí ele quis escorar o zagueiro, mas aí vem ali e consegue tirar, o zagueiro consegue a recuperação. Tem uma outra do Vegete que ele entra na área para bater, a bola pega no pé do goleiro, do Chapecó tira a bola, pega no pé dele e acaba saindo. Então, tem muita coisa ainda que o Vasco pode melhorar. Claro que o Vasco pode melhorar. O Vasco contra o Red Bull Bragantino é favorito? Não, porque é fora de casa. Mas o Vasco já deu uma demonstração para o seu torcedor que tá brigando, tá querendo sair. Tem outros times que não estão com essa pegada. Santos, né? O Santos está fazendo questão de embarcar. O Santos não consegue. O Vasco era o pior futebol do Campeonato Brasileiro. Agora o pior futebol do Campeonato Brasileiro é o do Santos. Transformou, passou o bastão para o Santos. O Santos continua jogando muito mal. O Vasco a briga é boa, hein? Oi? Desculpa, Zinho. Para ver qual é o pior futebol do campeonato, a briga é boa, hein? Não, a briga é boa. Opa, tem cada jogo, hein, Zinho? A gente vê cada jogo. Claro que a gente tem, é por obrigação profissional, né, Zinho? Eu sempre digo, a gente tem obrigações profissionais. Tem uns que eu durmo, eu não vou falar nada, não. Tem uns que eu durmo, eu não vou falar nada, não. Ah, é? Tem uns tem que isso também? Durmo. Ah, é? Então, mas o Vasco, pelo menos ontem, o cara que vê, o torcedor do Vasco vê o cara do time jogar ontem, o cara fica, poxa vida, esses caras estão dando a vida pela camisa do Vasco. É. Ninguém está economizando, ninguém está dando menos de 100% com a camisa do Vasco. E isso o torcedor se encanta, o torcedor gosta. Vamos ver E se o ele vai ser Grêmio? titular também, né? Não, vamos ver se ele vai ser titular, né? Ele ontem entrou, mas o outro, Sebastião Ferreira, chegou para jogar também, né? Mas ele está descobrindo o time, né? O Ramon Dias está descobrindo o time. Acho que ele está testando as mudanças para entender o que vai ser a equipe titular dele. Esse é um grande problema. O tempo é curto, né? Pela entrevista dele ali, ele gostou, né? Curtíssimo. E esse Veguete aí foi artilheiro consecutivo, é o único argentino que foi artilheiro da primeira divisão e da segunda divisão consecutivamente. E o Ramon falou, ele chegou agora, já fez tudo que eu quis, ainda deu gol pra gente. Acho que o Sebastião Ferreira vai sentar no banco. O Grêmio ganhou só um jogo de 5. É isso aqui. Canal Vascão Notícias, inscreva-se no nosso canal, ative o sininho para vocês não perder os novos vídeos, deixe seu like e compartilhe esse vídeo com seus amigos.